relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Não se preocupe com as pessoas do seu passado. Há uma razão pela qual elas não estão em seu presente e outra pela qual não chegaram a seu futuro. Uma pessoa muda por duas razões: porque aprendeu demais ou porque sofreu o suficiente. Não dependa de ninguém na sua vida. Só dependa do Senhor do Universo, pois até mesmo a sua sombra pode abandonar você quando você estiver na escuridão. Hoje teremos um relato impressionante, aonde a nossa escrita, em plena quaresma, passou um baita sufoco com um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Maria Jussiara Neves. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 2006, no interior de Minas Gerais. GRP, na época do relato, eu morava em uma vila onde sempre íamos a festas em sítios próximos. Um certo dia, saímos da reza, pois era quaresma, e depois fomos a uma festa de aniversário, em um sítio próximo. Fomos eu, minha mãe, meu pai e meu irmãozinho caçula, que na época do relato estava com 1 mês de vida. Fomos de carroça, GRP. Minha mãe não queria ir, porque, segundo ela, era um mês de resguardo. Estávamos na quaresma. Mas meu pai, sabendo que ia ter cerveja de graça até de madrugada, quis ir a todo custo. E disse que Deus não ia achar ruim, somente pelo fato dele ter ido beber uma cerveja na quaresma, já que ele já tinha ido rezar antes de ir para a festança. Então minha mãe disse para o meu pai: homem, Deus não tem nada a ver com isso não. O mês da quaresma é um mês para se guardar. Lembre-se que o mal anda solta por aí, principalmente na época da quaresma. Então meu pai ficou nervoso e falou que a minha mãe só prestava para jogar praga nele, e que se ela não queria ir à festa, ele iria sozinho sem ela. Como a minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai, ela tratou de ir com ele. Claro que levou eu e o meu irmãozinho junto. Quando estávamos passando perto de um sítio, eu que estava sentada na parte de trás da carroça com o meu irmãozinho caçula nos braços, avistei um bicho estranho perto do chiqueiro dos porcos desse sítio. Fiquei olhando aquilo, GRP, e falei para minha mãe: que bicho é aquele lá perto do chiqueiro dos porcos, mãe? Só que a minha mãe e o meu pai estavam discutindo e nem me deram atenção. Eu fiquei curiosa, GRP, porque aquilo parecia um boi, mas um boi estranho. E quando eu cutuquei a minha mãe, ela gritou comigo e eu insisti, pedindo para que ela olhasse na direção do chiqueiro. E quando ela olhou, ela não viu nada. O bicho tinha sumido. Fiquei me perguntando para onde o bicho tinha ido. Claro que eu levei uma baita bronca da minha mãe, pois, segundo ela, eu atrapalhei a discussão dela com meu pai. Chegamos no sítio e descobrimos que a festa tinha sido cancelada, pois um lobisomem tinha atacado o sítio. O dono do sítio, que era primo do meu pai, tinha tirado um demônio peludo, que aproveitou que a festa estava acontecendo na frente do sítio e atacou os animais que estavam no fundo do sítio. Só que o plano do bicho foi por água abaixo, GRP, já que um casal de namorados foram namorar nos fundos do sítio e avistaram o bicho comendo os animais. Quando os dois viram o bicho, saíram gritando e aí virou aquele alvoroço. O primo do meu pai atirou no bicho, que correu, e a festa que estava iniciando chegou ao fim. Meu pai ficou chocado
chocado com tudo que ouviu. Agradeceu ao primo pelo convite e disse que entendia perfeitamente o fato da festa ter sido cancelada. Minha mãe, depois que pegamos a estrada de terra, para voltarmos para casa, disse para o meu pai: "Tá vendo só, Josué? Eu avisei a você, não avisei? Mas você não me ouve." E meu pai, revoltado porque a cachaça gratuita tinha sido cancelada, gritou aos quatro ventos: "Cala a boca, mulher! Esse negócio de lobisomem é conversa fiada. Vai ver, o meu primo não tinha dinheiro para bancar a festa e desistiu da festa. E inventou essa história aí para boi dormir." Minha mãe pediu para que meu pai ficasse calado. Era melhor ficar calado do que falar merda. Eu não gostava de ver meus pais brigando de RP, mas isso às vezes acontecia. Parecia até que estávamos na quaresma e o bicho estava ali cutucando os dois para que assim eles brigassem. Quando passamos perto daquele sítio ao qual eu tinha visto aquele bicho estranho que parecia um boi, eu olhei para ver se aquele ser não estava por ali. Só que eu não vi nada. Então me aconcheguei na carroça com o meu irmão nos braços e lembro de ter pegado o cobertor para que eu pudesse cobrir o meu irmãozinho e para que eu me cobrisse também. Quando olhei para frente, eu vi um ser no meio da estrada de terra. Com isso, meu Deus, eu entrei em pânico e dei um grito bem alto que fez com que o meu irmãozinho chorasse, pois ele se assustou. Meus pais olharam para trás, parando a carroça. E quando viram um bicho, meu pai pediu para que eu pegasse a arma dele, que estava dentro de uma bolsa que a gente estava carregando. Foi aí, GRP, que aquilo começou a se aproximar da carroça. O bicho, que estava sobre quatro patas, ficou sobre duas patas. Tinha pelos brancos, olhos amarelos, orelhas caídas. A face era horrenda, pois lembrava muito um ser humano, apesar de ser um cão. Aquilo mancava e babava muito. Eu fiquei apavorada e a minha mãe, vendo que o bicho ia nos atacar, antes que o meu pai conseguisse pegar a arma para atirar nele, deu um salto da carroça e se posicionou na frente do bicho e gritou: "Pare agora, monstro peludo! Vá até minha casa amanhã cedo e eu vou te dar sal. Mas somente te darei o sal se você parar o ataque e ir embora. Não venha atrás da gente, suma e vá desgraçar outro lugar. Pode me procurar pela manhã que eu mesmo vou dar o sal a você." Aquilo deu um uivo apavorante e eu achei que aquilo ia comer a minha mãe, GRP. Mas o bicho, após dar o uivo, se posicionou sobre quatro patas e saiu correndo e foi embora. Meu pai, já com a arma na mão, ficou pasmo ao ver a coragem da minha mãe e disse para ela: "Você enfrentou o bicho, mulher?" Minha mãe disse para o meu pai: "São meus filhos aqui atrás. Por eles eu mato e morro também se for preciso." Eu nunca esqueci a coragem da minha mãe, GRP. Ela estava disposta a dar a vida dela por nós. Prova de amor maior que esse não existe, com certeza. Quando a minha mãe subiu na carroça, ela disse para o meu pai: "Agiliza, vamos embora para casa agora. Para mim, a noite vai ser longa. Tenho que esperar o dia amanhecer para entregar o sal para esse dito cujo peludo." Meu pai, estarecido, seguiu o caminho para casa. Quando chegamos em casa, a minha mãe disse para mim: "Minha filha, você tá bem?" E aí, GRP, eu comecei a chorar. Eu estava muito nervosa. E então a minha mãe me falou: "Não chores não, minha filha. Aquilo que você viu foi um lobisomem. Existem seres assim por aí. Difícil ver um, mas vira e mexe tem avistamentos desse animal. O meu avô dizia para mim que tinha lobisomens bons e lobisomens ruins. Eu senti que aquele bicho era do mal. Ele queria levar o seu irmãozinho embora." Eu comecei a tremer e a minha mãe, segurando as minhas mãos firmes, disse para mim: "Você já tem 14 anos de idade e tem idade para entender certas coisas. Se um dia você vê um bicho desses novamente, minha filha, ofereça sal a ele, para ele ir embora. E lembre-se que ele virá buscar o sal pela manhã. Tudo que você promete a um bicho desses, você tem que cumprir." Não sei o porquê que o sal influencia na vida desses peludos, minha filha. Eu simplesmente segui o conselho do meu avô. Se um dia você voltar a ver um bicho assim, faça exatamente como eu fiz. Então eu perguntei para minha mãe, GRP, o que iria acontecer amanhã cedo. E a minha mãe disse para mim: "Minha filha, descanse. Amanhã é outro dia e você verá o que vai acontecer."
Minha mãe foi se deitar, só que não dormiu. Ela conversou um pouco com meu pai. E quando o dia começou a clarear, meu pai disse para minha mãe: "Eu não vou para a roça hoje não. É melhor eu ficar aqui em casa com você." Então a minha mãe disse para o meu pai: "Pode ir tranquilo. O bicho não vai me atacar agora. Ele vai vir na forma humana. E tem muita gente aqui na rua. Assim que ele chegar, eu entrego o sal para ele e ele vai embora." Meu pai, GRP, foi para a roça contrariado. E eu fiquei com a minha mãe em casa juntamente com o meu irmãozinho. Por volta das 9 horas da manhã, o cunhado do primo do meu pai veio até minha casa. Eu estava na porta da casa, sentada, e a minha mãe estava amamentando o meu irmãozinho. Então o cabra se aproximou de mim e disse: "Bom dia, Maria, tudo bem? Você lembra de mim? Eu sou o Joaquim, cunhado do primo do seu pai. Será que você poderia chamar sua mãe? Eu queria conversar com ela." Eu que conhecia o cabra, disse para ele: "Espera aí só um segundo, seu Joaquim, vou chamar minha mãe." Então, quando a minha mãe chegou na porta da casa, o seu Joaquim disse para ela: "Bom dia, tudo bem? Será que a senhora não poderia arrumar um pouco de sal para mim, dona Meridiana? É que eu esqueci de trazer o sal para comer com manga verde. E aí, como eu estou trabalhando aqui perto da casa de vocês e somos parentes, eu decidi pedir um pouco de sal para a senhora." Minha mãe padeceu, mas permaneceu firme e disse para o seu Joaquim: "Claro que eu arrumo, só um segundo." Então minha mãe pegou o sal e fez uma trouxinha e entregou o sal ao seu Joaquim e disse para ele: "Tá aqui o sal, seu Joaquim, faça bom proveito dele e não volte mais aqui." O seu Joaquim, que antes estava com a face doce, fechou a cara na hora e foi-se embora, sem nem dizer obrigada. Então minha mãe sentou-se comigo na porta da casa e me disse: "Quem diria, hein? Que o seu Joaquim é a pessoa que vira bicho. Seu pai não vai acreditar quando eu contar para ele." Eu fiquei chocada e a minha mãe disse para mim: "Fique longe desse homem, minha filha, e nunca conte para ninguém daqui que ele vira bicho. Isso tem que ficar entre nós. Somente a gente pode saber desse segredo. Se o seu Joaquim souber que espalhamos que ele vira bicho, ele vai matar todos nós um por um." Meu pai, quando soube do fato ocorrido, GRP, e descobriu que o seu Joaquim virava bicho, ficou furioso. Minha mãe orientou meu pai para que ele ficasse calado, assim como ela me orientou. E nunca mais meu pai foi a festa nenhuma do primo dele, que era casado com a irmã do seu Joaquim, que era o lobisomem. O seu Joaquim sumiu do mapa. Só que, GRP, eu vim a ver ele anos depois. Para ser mais exata, 1 ano atrás. Eu vi ele ao longe, numa festa que eu fui na cidade vizinha com o meu marido. Eu contei a meu marido quem era o cabra que estava me olhando estranho. E quando vimos o cabra, eu quis ir embora na hora. Fazia anos que eu não o via. Achei até que ele tinha morrido. Mas coisa ruim não morre fácil não, né, GRP? Quando contei para minha mãe que eu tinha visto o diabo em pessoa, ela disse para mim: "Ainda bem que não foi na forma de fera. Não esqueça de fazer exatamente o que eu mandei, caso você veja ele transformado novamente, minha filha. Nunca se esqueça das minhas palavras. Você pode conversar com meu pai, com a minha mãe, através da webcam, GRP, já que eu tenho internet em casa. Meus pais não gostam da rede social. E eles puderam confirmar para você o relato, mas pediram sigilo a você sim, pois, como eu disse, o cabra que vira bicho ainda está vivo. O primo do meu pai já é falecido, mas não sabemos se ele sabia o segredo do cunhado dele ou não. Meu pai se afastou do primo totalmente, tanto que nem no velório do primo ele foi, só para não ter que dar de topo de tucujo do lobisomem. Sou grata a você por narrar o relato da minha família, GRP. Que Deus abençoe você infinitamente. E quero dizer a seus inscritos e inscritas que todo cuidado com esses bichos ainda é pouco, principalmente na quaresma. Não é bom ficar dando sopa pro azar. Um forte abraço da sua inscrita Maria Jussiara. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje.
Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha inscrita Maria Jussiara, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um rechetreva beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês a baixarem o aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora para a Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa e eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixe o curtir like, compartilhe os vídeos e dê uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês, caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo, assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial, eu vocês Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela: ô Kátia, eu conheci o seu curso através do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão da GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desde já, a vocês, gratidão. Restreva salve especial para eles, os membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Edu Gomes, Ivete Fagundes, Marcos Souza, Fernando Aparecido da Silva. Restreva salve também para Evaldo Ribas, Maria do Socorro Silva, Juliano Antônio da Silva, Carlos de Curitiba, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Sheila Fallon, Paula Niara, Cícero Alves, Sandra Almeida de Mendonça, Sandro Ragno, Josiane Ribeiro, Silmara Santos, Ulisses Vieira de Melo, Aloísio Júnior, Eliette Soares, do Céu Cândido, Fernando Aparecido da Silva, Nilce do Lago, Patrícia Ferreira, doutora Jane Lima, Alair Moraes, Marcela Roque, Coisas da Roça e do Campo. Bora dar uma força no canal da minha amiga Ruth, pessoal. Carlinha Diva do Paraná, Edilaine Cuervo, Adriana Gaisque da Fonseca, Patrícia Teles de Souza, Maria Albuquerque, Maria Luísa, Bruno Inácio, Elizabeth Mino, Conceição Badaro, Minas Gerais, Francineide Souza, Elizabeth Soares, Solineide Oliveira, Valzinha Morena, Andréia Lima, Cláudia Laerte Alexandra, Edivanda Fernandes, Carlinha Diva do Paraná, Carmen Gandolfo, Hermílio Eustáquio da Silva, Sol Silva, Carmen Maria, Newton Franzon, Lia da Silva, Pati Silva, Joanete Rocha, Elisângela Medeiros Teixeira, C.V. Keliane Ergues Santos, Isabel Valdir, Ângela Lessac, Sônia Rossi, Maria do Socorro Silva, doutora Jane Lima, Noemi Pasturiza, Cássia Marina, Sandra Almeida de Mendonça, Tânia Lopes Messias, Cristiano Martins, Flaviana Braga, Brenda Lilian Correia, Maria Galbo, Juliano César Silva.
O grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milkshake, Elias André e seu filho lindo Hélio André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.